logo no começo da pandemia, né, em que eu, em contato com o Wander, começamos a conversar sobre literatura e começamos a entrar nesses tópicos, e alguns meses depois, isso deve ter sido lá por abril que começou, e aí, por volta de setembro, um professor que eu conheço, chamado Fazil Moradi, que era pesquisador na Universidade Livre de Berlim, agora está na África do Sul, me mandou uma mensagem falando que ele estava organizando uma série de seminários para o Instituto de Estudos Avançados de Joanesburgo e perguntou se eu teria interesse em fazer, tomar parte de um ciclo, né? Eu já havia trabalhado com ele para um artigo para uma revista. Eu trabalhei com o Vinícius Rodrigues, inclusive, para esse artigo, também conhecido nas redes como Velho Barreiro Pape, que será nosso convidado em breve. Isso é um momento em público que ele vai estar ouvindo. E aí ele perguntou se queria fazer parte de uma das conferências. E aí eu falei que sim, falei que eu vinha conversando com o Wander, né, há algum tempo sobre esse tema, as relações entre realismo político, imaginação, imaginário e política de modo geral. E ele falou, não, beleza, ótimo, vamos fazer isso acontecer então. E, na verdade, era um tema que, né, a gente já vinha conversando, sabe? Ficava trocando áudio e tal, e cruzando leitura, né? Então, na época, o Wander estava lendo Ursula Le Guin, eu estava lendo Tolkien, e a gente começou a trabalhar essas questões, né? Que acho que fazem certo... que faz parte de um certo momento político em que a gente vive, em que se fala muito sobre a imaginação do fim do mundo, né? Dada a pandemia, né? Então, tipo, são essas narrativas apocalípticas de fim de mundo e como, de certo modo, as pessoas estão imaginando mais o fim do mundo do que o fim do capitalismo, que é o que causa, né? Cuja realidade que a gente vive no momento é um efeito, né? É um efeito do capitalismo. Eu ia falar que assim, acho que esse ponto é importante, assim, porque eu acho que é exatamente no começo da pandemia, quando você tem uma espécie de acentuação, né, dessas narrativas de fim de mundo, e cruza bem com o momento que eu comecei a ficar lendo Úrsula sem parar, porque em algum momento ali do começo eu achei que, por N razões, pela pandemia e por, enfim, algumas experiências pessoais, achei que eu tinha que ler uma série de especialistas de fim do mundo para pensar sobre o que estava acontecendo, então fui procurar ficar lendo muita mitologia ameríndia, muita ficção científica, que é uma coisa que eu sou apaixonado, escutar muito punk rock, enfim, que é aquela música que falava sobre No Future. Então, uma série de experiências que falavam sobre fim de mundo ou sobre invenção de outros mundos, ou imaginação de outros mundos possíveis. E no meio disso também cruza com, antes do lançamento do livro do Mark Fisher, O Realismo Capitalista no Brasil, mas já com certo movimento de que o livro ia sair aqui e algumas publicações falando sobre o Mark Fisher e uma certa retomada dessa frase que é mais fácil imaginar o fim do mundo do que o fim do capitalismo, que enfim não é dele, mas acaba que ele movimentou muito dessa frase. E daí, a partir muito disso, discutir então o que seria esse tal de realidade ou de realismo, o que se pode pensar sobre imaginação e o que a gente está falando quando a gente fala disso exatamente. Eu acho que é um pouco desse movimento, né, de pensar o que a gente pode pensar a respeito de imaginação quando se fala disso, e quando a gente usa essa frase, o que a gente pode pensar acerca do que se está chamando de realismo, né? Ele é um ótimo professor, ele é muito mais claro do que eu quando ele fala. Muito mais direto. Do que a gente está falando quando a gente fala dessas coisas, né? E evidentemente isso sempre está relacionado a um questionamento que é essencialmente político, né? Ou pelo menos não se reduz a isso, mas que está imbricado na política. Então, a gente achou um ponto de contato exatamente no fato de que assim estavam os dois olhando para autores que aí o Wander pode me corrigir, mas é a forma como eu vejo, né? São dois autores que são colocados num lugar que não é do realismo, né? Assim, que não fazem da realidade o conteúdo da sua obra no sentido bem direto, assim, né? Então, se vê na sua obra não são situações da realidade cotidiana, né, que a gente vê. Assim. Então, um é ficção científica, outro é alta fantasia, né? E
começa também um pouco porque o Tolkien, que é um autor que é lido, né, extensamente por todo tipo de pessoa, mas que nunca é muito reconhecido como algo sério. É um autor que, para além dos seus romances, tem toda uma reflexão acerca do que seja a imaginação, né? E de qual a função da narrativa, né? De qual papel a narrativa tem no mundo em que a gente vive. E para ele, a imaginação é algo que ele herda de uma tradição romântica britânica, né, inglesa especificamente, que começa ali com Samuel Taylor Coleridge, que foi um dos fundadores do romantismo inglês, né, junto com William Wordsworth, que tem a teoria da imaginação. Né? A imaginação, ela aparece assim como um tópico, ela aparece no mínimo desde do Renascimento. Então Shakespeare já fala de imaginação, né? Mas ela vai tomar forma própria a partir do romantismo, com toda uma teoria filosófica que Coleridge desenvolve, que vai ser dada pelo Tolkien, né? E vai ser dada de uma forma muito direta, porque ele era um leitor, do romantismo. E, curiosamente, o Coleridge, que desenvolve essa teoria da imaginação, é um autor que vai ser dado pelos marxistas ingleses também, ou pelo menos pelo Thompson, né? Que tem um livro sobre os românticos ingleses, né? Que tem uma leitura marxista sobre os românticos ingleses e tal. E basicamente o que o Tolkien herda do Coleridge é a ideia de que a imaginação é a produção de um mundo a partir do material da realidade, né? Então não é algo que está descolado daquilo que a gente entende banalmente, né, como realidade, mas usar o material dado, oferecido pela realidade, para criar o que o Tolkien chama de um mundo secundário, né? Então não é uma criação do nada. Existe um pouco uma ideia de que a imaginação e, consequentemente, a literatura de fantasia, né, lida com coisas que são criadas da cabeça do autor, né? E, evidentemente, elas são criadas da cabeça do autor, mas elas não são criadas do nada, porque nada se cria do nada, né? Elas são articulações, elas são resultado de um trabalho que o autor faz com a realidade que o circunda, né? Então, o Tolkien tem isso muito claro de que existe toda uma relação, né, que se cria no mundo moderno, que a gente pode entender, sei lá, como perda da tradição, como, enfim, uma série, a gente pode nomear de diversos modos, que é algo também a filosofia ao longo do século XX se preocupa, mas, enfim, ele diz que existe uma relação aí que precisa ser retomada, para a qual a imaginação tem uma função primordial. Então, nós precisamos dar vazão a uma faculdade que nos é inata, de certo modo, e que é nossa por direito, que é a imaginação, e que o mundo moderno está o tempo todo tentando minar, né? A forma como ele encontra isso é criando uma mitologia, né? Trabalhando em cima da língua, da linguagem, para criar uma mitologia, que são esses romances meio medievalistas, meio épicos, né? Pelo menos o Senhor dos Anéis, que é um grande épico, mas que ele vai criando. Mas a questão fundamental dele, quer dizer, talvez filosófica, né? O que há de filosófico na reflexão dele, é de que é necessário que nós voltemos a exercitar a imaginação e que nós pensemos a respeito da imaginação, né? Que nós tentemos entender o que é a imaginação, porque ela é algo que foi se perdendo e que não foi se perdendo só por acaso, ela é coagida, né? O mundo moderno mina a nossa faculdade imaginativa. E para ele ela é fundamental para que a gente lide com o mundo, né? Evidentemente está claro aí que existe uma relação com mitologia, com história, enfim, que não vem ao caso, mas para ele é essa questão fundamental. E isso fornece para ele todo um aparato para que ele pense o que é a literatura e o que é a narrativa, né? E o que é a ficção. Então, eu acho que nisso, nas conversas, meio que o meu Tolkien e a Úrsula do Wander se encontraram, assim, né? Eu acho que é mais ou menos um pouco por aí esse ponto de contato, puxando um pouquinho esses fios do Gustavo. Eu queria falar até um pouco menos dos livros dela de literatura, vamos dizer assim, do que de dois momentos, embora dê para encontrar um pouquinho disso que eu vou falar em qualquer livro dela, basicamente, talvez menos no primeiro livro que ela escreveu, mas enfim, dá para achar isso na Mão Esquerda da Escuridão, dá para encontrar na Curva do Sonho, dá para encontrar nos Despossuídos, que é retomar um pouquinho o discurso dela, que é um discurso que se encontra facilmente
num vídeo de YouTube, está legendado no canal da editora Aleph, que publicou A Mão Esquerda da Escuridão e os Possuídos, que é quando ela ganha o National Book Awards nos Estados Unidos, que é uma premiação super importante, uma premiação de indústria. E daí ela começa agradecendo, dedicando esse prêmio para os amigos e companheiros de literatura dela, que são aqueles que foram escritores de ficção científica e de fantasia, que nunca tinham ganhado um prêmio de literatura importante nos Estados Unidos e sempre viram os prêmios irem para os chamados realistas. E daí, um pouco a partir disso que vai se desenrolando esse discurso dela, que é um daqueles momentos, assim, eu sempre falo, tem 2 discursos para mim que são super impactantes de discurso de prêmio. Um é do Camus quando ganha o Nobel e o outro é o da Ursula quando ganha o National Book Awards. Mas daí ela vai pegar e vai falar que os tempos difíceis estão vindo e a gente precisa daqueles que conseguem enxergar alternativa para aquilo que vivemos agora. Aqueles que são capazes de imaginar territórios reais para a esperança. Veja, imaginar territórios reais. Aqui já vai começando a aparecer coisas que é imaginação, território e realidade. Na verdade, essa imaginação ela não é a distinção clássica que a gente teria, que é entre o imaginário e o real, né? É um pouco disso. O imaginário também é real. Você tem um território real do imaginário, né? E daí, quem são essas pessoas? Ela fala, são os poetas e os visionários, aqueles realistas de uma realidade maior. Ou seja, ela está falando de um outro tipo de realidade. Ela está falando que isso que a gente chama de ficção não é necessariamente irreal. Significa que é de uma outra realidade. É um outro impacto real. Os efeitos da ficção são efeitos reais. Tanto que ela apela nisso para chegar no... falar, bom, que depois ela vai desenrolando todo o discurso, e uma das frases clássicas desse discurso é, bom, vocês vão falar que a gente vive no capitalismo e seu poder parece inevitável, mas eu diria que quem pensavam isso quando falavam do poder divino dos reis. Então, um pouco dessa ideia de ir trazendo essa imaginação como um campo do real, como uma imaginação de produção de liberdade. Ela fala que o que normalmente chama de lucro, o lucro da escrita é a liberdade. Ela fala que a quebra desses poderes, como o poder divino dos reis, normalmente começa pela arte da escrita, que é uma arte de liberdade. Então ela já começa a apontar aí uma relação que é entre esse imaginário e o real, que não é uma distinção entre o imaginário e o real. É colocar a realidade dentro do que a gente normalmente chamaria de imaginário, que é o irreal, vamos dizer assim, né? Isso aparece também num prefácio da Mão Esquerda da Escuridão, que ela usa a expressão, por exemplo, ela fala, a ficção científica não prevê, a ficção científica descreve. Escrever também é um verbo que normalmente a gente usa para alguma coisa que a gente tenta aproximar da escrita com a realidade, vamos dizer assim, né? Eu descrevo uma almofada, mas ela está falando que a ficção científica descreve. Descreve por meio de metáforas, descreve por meio de outras formas, mas é uma descrição daquilo que a gente vive, não é uma previsão de futuro. Ela descreve algo relacionado com o futuro, mas é uma descrição. E esse imaginário vai ocupando uma dimensão que é também uma dimensão menos do campo disso que a gente chamaria de intelecto, vamos dizer assim, do que de um campo de percepção. Digamos que o problema ele se desloca do que seria do tipo uma faculdade da razão, a imaginação, para um campo da percepção. E daí a importância disso que ela está falando para sair desse realista de uma realidade maior, desses escritores que possam lembrar da liberdade, dessa imaginação de territórios reais, é a produção de um tipo de percepção. Ela vai falar que, por exemplo, ela usa textualmente falando que no prefácio do Mão Esquerda da Escuridão, ela vai falar que é mais sobre um ouvido atento do que sobre um intelecto atento, por exemplo. Mesmo que a gente escute em silêncio. Ela fala, é mais sobre um ouvido atento do que sobre um intelecto atento, mesmo que a gente escute em silêncio. Ou seja, a gente está falando de um campo que é um campo muito mais da percepção, muito mais perceptivo do que um campo da intelecção. Terceiro momento seria um texto dela que chama Teoria da Bolsa de Carregar, assim, que ela vai falar que a gente conta a história da humanidade, assim, bem resumindo, assim, também é um texto dela sobre teoria da ficção, né? Que a gente conta um pouco sobre a história da humanidade, pensando nessa história da ferramenta, do instrumento como o advento da cultura, né?
Então, você vai ter essa grande epopeia da humanidade pensando muito nessa ferramenta, que é uma ferramenta de perfuração, os caçadores que caçaram o mamute, por exemplo, os caçadores que caçaram, essa imagem dos caçadores de mamute, do homem pequeno que tinha que perfurar o mamute, ocupa muito tempo da imaginação e ocupou muito pouco tempo histórico, de forma geral. Assim. Ela fala que a maior parte da alimentação, de fato, foi a respeito de frutas e insetos, e pequenas coisas, e essa imaginação dessa grande caça enorme, gigantesca, no começo da produção do que a gente chama de humanidade, ocupa muito tempo das nossas mentes, mas pouco tempo histórico preciso. E daí ela vai falar que a gente conta essa figura e é sempre desse homem, né? Então ela também vai trazer essa questão de gênero, né? Porque daí é esse homem que usa esse instrumento de perfuração e é esse homem que fabrica o herói, a nossa ideia de herói. E no lugar disso, ela vai trazer a ideia de que o instrumento que mais ocupou o tempo são recipientes, são instrumentos que contêm coisas. Porque você precisa isso para carregar um bebê, você precisa isso para deslocar a alimentação de lugar, você precisa, ela fala, o estômago por si só é a princípio um recipiente primário, não é um instrumento de perfuração, uma lança, isso que tem a epopeia do herói. Só que você não consegue fabricar essas grandes narrativas com um recipiente. O herói é alguém que precisa de um pedestal. Com esses recipientes, com essa bolsa, né, essa teoria da ficção como uma bolsa, você produz outro tipo de coisa. A narrativa do herói seria essa narrativa que é baseada no conflito. Eu, quando aprendi a escrever, tinha que ter uma aula que a narrativa é toda movimentada pelo conflito. Ela fala, olha, o conflito é apenas uma das formas que uma narrativa assume, um dos elementos da narrativa. Resumir toda uma narrativa a um conflito é um absurdo, porque a questão de pensar o próprio livro como essa ideia da bolsa, essa ideia do recipiente, essa ideia da garrafa, dessas coisas que contêm coisas, e daí é sempre, vamos dizer assim, uma coisa que está fora, que vai entrando numa que está dentro e vai infinitamente carregando mais coisas. No limite, a gente estaria numa espécie de bolsa do cosmos, assim, vamos dizer assim. Você tem uma questão meio cosmológica também. O próprio livro, você abre o livro carrega palavras, as palavras carregam coisas, que carregam sentidos, enfim. E daí a gente vai numa espécie de cadeia que vai produzindo um agenciamento entre dentro e fora, o que vai carregando o que ali, e como que as coisas vão se agenciando. E isso, o que está vinculado a isso é o processo. Então, assim, quando a gente fala desse herói que é movido pelo conflito, ou nessa posição entre conflito e harmonia, a gente está pensando numa resolução. Então, tem sempre conflito que se resolve, tem sempre uma harmonia que é uma resolução. Ela está falando que o que interessa nisso, na verdade, é o processo. Então, é sair também de uma... Por isso que, assim, retoma também essa questão, que é uma questão de produzir uma percepção, né? Assim, a questão é de produzir a percepção. Como é que eu trabalho, então, nessa percepção que é uma percepção não linear, uma percepção não heróica, uma percepção que as palavras vão produzir uma percepção nova sobre o real que está fora, mas um real que também está dentro do livro, ou seja, como é que essas realidades vão se desdobrando. E é um pouco disso. Ela está falando de sair desse progressivo, sair desse linear, sair do tempo. Pensar também assim, o quanto que todas essas coisas que ela está trazendo, de pensando, por exemplo, essa narrativa, de como que se produz essa narrativa, que é uma narrativa de herói, como é que produz essa outro tipo de narrativa que ela se propõe a fazer nos livros dela, de pensar a bolsa, de pensar o recipiente, de pensar esse desdobramento que está dentro, está fora. Como é que a gente sai de um ponto de vista que é um ponto de vista moderno por excelência, seria usando um termo do Deleuze, num livro que ele fala sobre o Foucault, seria tipo uma personologia, né? O herói é uma personologia. A história do herói é uma história daquilo que acontece com o herói, as coisas que afetam o herói, a formação do herói, né? Pensar essa coisa que é o processo do dentro que vai se desdobrando no fora, e isso é sair dessa ideia de personologia, que no limite é sair da própria ideia dessa excepcionalidade do indivíduo moderno também, que, enfim, tem tudo a ver com essa produção de um outro tipo de percepção. E é uma percepção fundamentalmente política, né? Não à toa, um dos grandes livros dela, mais conhecidos dela, que é Os Despossuídos, é escrito a partir de uma percepção anarquista, de pensar um mundo a partir do anarquismo, assim, muito a partir de ter lido Kropotkin, muito a partir de ter lido Paul Goodman, enfim, uma série de outros escritores dos Estados Unidos e
fora dos Estados Unidos. Acho que eu me alonguei um pouco, mas acho que é um pouco disso, assim, ter esses pontos de contatos, né? Pensar essa imaginação que também escapa essa ideia de intelecto, pensar a percepção e pensar a percepção como política. E só para adicionar também, a gente tem, né, é comum que se pense, quando se fala em Tolkien, que se pense logo em Senhor dos Anéis, né? Mas existe uma série de outros contos dele que não fazem parte desse que ele chama desse legendário, que é desse mundo secundário tão coeso que ele imaginou, e todos os textos dele de filologia, né, dele como acadêmico, que tratam dessas questões também de percepção, né? Porque ele na medida em que ele põe a língua e a linguagem como um principal motor de agenciamento da nossa experiência, ele está atentando para a linguagem como uma realidade fenomênica. Então, assim, ou como pelo menos um instrumento de acesso à realidade fenomênica. Né? Então, trata-se para ele a linguagem, se trata de uma percepção, de uma forma de percepção, né? O que é muito próximo ao que numa leitura benjaminiana que eu sempre arrisco fazer, a faculdade mimética, né, da relação da humanidade com o que é humano, que é a natureza, que seria a natureza, né? A linguagem é essa chave de acesso pela qual a humanidade consegue dar forma à sua percepção também, né? Então tem uma série de outras, né, fora dos romances mais conhecidos, de observações, de reflexões que permitem também articular esses pontos de encontro, né? É importante dizer, porque às vezes a gente fala Tolkien o que a gente pensa é imediatamente Senhor dos Anéis, né? Mas ele é muito mais do que isso, né? Porque ele carrega também essas reflexões de tantos outros, de toda uma tradição que ele herdou de uma forma meio estranha, porque ele é um conservador, politicamente falando, embora ele tenha até chegado a declarar que ele é um anarquista conservador, o que é uma contradição em termos, eu acho, mas ele foi um grande leitor de autores socialistas, como William Morris, né? E o próprio Coleridge, que não sendo exatamente um socialista, vai ser muito importante para esses escritores posteriores do século XIX que vão se inserir, né, numa visão de mundo socialista. E Tolkien é um autor inglês, nascido na África do Sul em 1892, ele foi filólogo da Universidade de Oxford, né, especialista em línguas nórdicas, né? Então ele foi estudar gótico, inglês antigo, inglês médio, as línguas escandinavas, estudou finlandês também. E ele é mais conhecido pelo Senhor dos Anéis, né, que é uma grande obra épica de romance de fantasia, né? Mas ele teve o Senhor dos Anéis e o Hobbit, né, que é o que vem antes do Senhor dos Anéis, e pertence a esse mesmo mundo imaginário que ele começou a criar enquanto ele lutava na Primeira Guerra Mundial, né? Ele foi tenente na Primeira Guerra Mundial, sofreu choque de trincheira, que a gente chama de estresse pós-traumático hoje. E, enfim, ele despendeu a vida como escritor para criar isso que ele chama de legendário, o mundo secundário, que é um mundo consistente em si mesmo, né, com uma estrutura própria, e onde se desenrolam todas as histórias, ou praticamente todas as histórias dele, porque ele também tem outros contos de fadas, né, ele classifica a sua literatura assim, como contos de fadas, e meio que ele abriu as portas para todos os escritores que escreveram tanto fantasia, mas acho que também a influência dele se dá para alguns autores de ficção científica, né? Ele morre em 1973 e esse é ele. A Úrsula é uma escritora de ficção científica, Ursula Le Guin, uma escritora de ficção científica e de fantasia estadunidense. Ela é filha do Alfred Kreber e da Theodora Kreber, que são dois antropólogos, escritores. O Alfred Kreber é um antropólogo super importante. A Theodora Kreber escreveu um livro super interessante que chama Ish, Entre Dois Mundos, alguma coisa assim, o título eu sei que está Entre Dois Mundos, mas que é sobre o Ish, que é o último indígena do povo Yari, que é um povo da Califórnia, que foi encontrado na Califórnia e é o último do povo que passou por um genocídio no século XIX, e se relacionou com a família dos Kreber. Então a Úrsula conheceu toda essa questão da mitologia dos povos
dos Estados Unidos antes da colonização, enfim, ela sempre falava que mito é uma coisa que ela ouvia constantemente, assim, então ela tem uma relação antropológica direta, mas mesmo nos livros dela de ficção científica ou de fantasia, parece muito como se ela estivesse fazendo uma etnografia ou uma antropologia de um mundo outro, vamos dizer assim. Eu acho que é um pouco isso, assim, para situar ela, acho que já dá para pegar por aí, assim. Eu acho que o conceito de realismo ele é um pouco mais fácil do que o de fantasia, mas ele tem dois caminhos que eu acho que é o que a gente vem, acerca dos quais a gente vem especulando, e aí eu acho que eu posso falar de um, o Wander pode falar de outro, que são as noções de realismo na política, né, de realismo político, mas também de realismo na arte, ou né, na estética, podemos dizer assim. São as duas coisas que, os dois eixos pelo qual também eu e o Wander nos encontramos, né, de lidar com o realismo político e também ver essa ideia de realismo pelo lado das artes. Tá? Bom, quanto ao realismo artístico, é uma tendência que tem uma trajetória muito ampla, né? E se a gente está falando de arte, também é preciso citar um pouco a qual arte a gente está se referindo, né? Quanto, por exemplo, as artes visuais, o realismo é uma coisa que tem um pouco uma data de nascimento, que é quando o Courbet expõe um dos seus quadros no Salão de Paris de 1850. O Courbet, que tinha participado das revoluções em 48, né? Tinha sido artista da Revolução em 48, é meio que o pai fundador do realismo pictórico, né? Do realismo na pintura. E um pouco o preceito do realismo, nesse primeiro momento, no século XIX, é de que a arte se volte para a realidade social, né? Então, que os pintores comecem a retratar a realidade social, os acontecimentos, né, os movimentos sociais, ou seja, a realidade de um contexto social. Isso, é claro, não é uma questão meramente de conteúdo, mas também de forma, né? A forma como se pinta isso, a gente tem um pouco ideia de pensar num retrato realista como um retrato que é que é a pintura de uma pessoa que causa uma impressão de realidade, né? Ou seja, que é verossemelhante. É um pouco como a ideia que a gente tem da fotografia. A fotografia ela mostra a realidade, né? E às vezes quando a gente pensa em realismo, a gente tem um pouco essa ideia, né, de que aquilo que está representado é uma imagem da realidade e é uma imagem verossemelhante da realidade. Parece, né, ela tem a aparência da coisa real, da coisa tal qual ela é. Então, quando se fala às vezes em realismo, tem-se essa ideia, né? Não é incomum que se pense assim. Uma pintura realista é uma pintura que tem um efeito de realismo, né? Eu não sou historiador da arte, nem pretendo falar por aí, mas um pouco pensando a partir da história social, assim, até através da cultura visual, esse realismo das artes visuais tem uma história que vem de antes do próprio movimento realista, né? Da própria escola ou do próprio momento realista da pintura, que talvez a gente possa voltar até o Renascimento com a emergência da pintura de paisagem, já de uma forma bem rudimentar, né? Com os pintores flamengos e tal, com Patini e umas pessoas assim, que tem a ideia de algum modo, colocar aquilo que se vê ao vivo no espaço da tela. Isso é, de um modo, uma forma de pensamento, né? Então, existe... de algum modo, uma epistemologia que vai se desenvolvendo, que chega no século XIX e se consolida na pintura realista, né? Mas que vem de muito antes, e ao longo do século XIX vai se reforçar ainda mais com a invenção da fotografia, depois com a invenção do cinema, né? A fotografia, quando surge, ela tem lhe é dado um valor de verdade, porque ela é capaz de criar uma imagem verossemelhante daquilo que está posto fora, né? No mundo exterior, no mundo objetivo. Ela é capaz de capturar isso. Então, por causa disso, lhe é dado um grau de realidade e, consequentemente, realismo. Realismo e realidade começam a se
confundir, né? Aquilo que é realista começa a ficar aliado à ideia de realidade. Então, ser realista é pintar a realidade, né? Efetiva, a realidade objetiva. Isso vai continuar, e é claro, isso tem consequências políticas, e eu digo que é uma epistemologia porque ela é a consolidação, né, de uma forma de pensamento que é político também, né? A arte do Courbet, se a gente for ver as pinturas do realismo, elas são políticas, elas em geral são pinturas, né, de artistas que são ativistas, são militantes, são revolucionários, né? Isso vai se consolidar ao longo do século XIX e no século XX também, por exemplo, na ideia do realismo social, né, do realismo socialista. Então, sei lá, se a gente pegar o estudo do Boris Groys, né, a arte total do stalinismo, em que ele vai fazer a crítica, isso enquanto isso é um texto da década de 80, portanto, antes do fim da própria União Soviética, e ele é um intelectual russo, soviético. Ele vai fazer a crítica da arte stalinista, ele vai mostrar como que essa ideia do realismo socialista, por exemplo, se consolida por uma captura das vanguardas estéticas do século XX, que, quando começa a trabalhar para o partido, né, na centralização das concepções estéticas que o partido promove, acaba sendo desovada, acaba sendo dispensada e, ao mesmo tempo, capturada para que se consolide, se construa uma visão, uma compreensão da arte que é única e nova no entender do partido, né, do Partido Comunista. É única porque faz parte de uma sociedade nova, portanto é uma arte nova, uma concepção nova, e que está ligada à necessidade de que se demonstre a realidade. Porque se você tem uma sociedade nova, você precisa criar mecanismos de educação dessa sociedade nova, e essa sociedade nova deve ser educada a respeito da sua própria realidade. Então a arte acaba se unificando, ela acaba sendo única no sentido de que somente ela é aceita, né? Com essa rubrica do realismo, né? Então, todos os experimentos, por exemplo, que vão existir com as vanguardas e com os artistas da vanguarda que vão trabalhar na revolução, ou dependendo de onde a gente está, contra a revolução, na verdade, que vão trabalhar no movimento para a construção do Estado soviético, né, da sociedade soviética, acabam sendo desfeitas, né? Então, se a gente pega muitos artistas dessa vanguarda, como o Malevich, por exemplo, com o seu suprematismo, né, que pretende de algum modo superar essa ideia de realidade, isso acaba sendo dispensado em nome da realidade, porque o partido vai entender que esses artistas eram revisionistas da revolução, revisionistas do partido, revisionistas do comunismo, porque estavam desconstruindo a realidade, né? E porque estavam negando, de certo modo, a realidade. E o que o partido faz é capturar toda uma herança que os vanguardistas combatiam, né, em nome do realismo, em nome da realidade e em nome do realismo, né? Realidade e realismo aparecem de novo de forma unificadas como consequência de algo que vem do século XIX, né? E, ao mesmo tempo, a gente tem um realismo na literatura, né? O realismo ou o naturalismo, que segue os mesmos preceitos, surge ali no século XIX, segue os mesmos preceitos das artes visuais, né? De uma literatura, então, engajada em retratar a realidade social, né? Portanto, ela tem a missão de trazer à luz e colocar de forma clara o que está acontecendo no mundo, o que está acontecendo na sociedade em que aquele autor se insere. Então, a gente tem toda uma tradição realista, principalmente no Brasil, por exemplo. Até hoje é interessante citar o último ganhador do Jabuti, né, o Torturado, que é um livro que herda muito da tradição realista, né, no sentido de que existe a necessidade de falar de problemas reais da sociedade brasileira, com tradições reais da sociedade brasileira, mas dentro de um contexto, dentro de um cenário, digamos, de uma mise-en-scène
que é fidedigna a um contexto, né? Portanto, que se constrói de forma reproduzindo os elementos tais quais eles parecem ser da realidade. Então, é o sertão, né? O sertão não é o interior do estado da Bahia, da Chapada Diamantina, da região da Chapada Diamantina. Então, aquilo vai ser descrito conforme com o ecossistema que nós conhecemos, etc. Tem todos esses elementos que transpõem a realidade para a narrativa, né? E isso é uma herança, né? Isso começa lá no século XIX, junto com a pintura, e se estende ao longo ao longo do tempo e chega até nós, né? Hoje. Então, o realismo na arte é meio que essa grande escola, né? Que surge num determinado momento e num determinado contexto, que dá à arte, seja ela qual for, né? Uma repaginação tanto em forma e em conteúdo, de modo a direcioná-la a tratar de questões sociais. Com o passar do tempo, isso vai se tornar análogo e vai se misturar, né, a ideia de realismo com a ideia de realidade. Portanto, realista é tudo aquilo que diz respeito à realidade, da forma como ela é, né? Se não diz a forma como ela é, não é realista. Aí está uma coisa, né, essa mistura, essa simbiose, essa indiferenciação entre realismo e realidade é algo que está eminentemente ligado a um realismo que é político, né? Então, algo que perpassa a arte, né, que já vem para o campo do pensamento político. Pegando um dos ganchos que o Gustavo deixou aí, né? Acho que a gente vai falando nesse sentido que para usar uma expressão da Úrsula, também do prefácio da Mão Esquerda da Escuridão, ela fala que a ficção científica é um experimento mental, no sentido que o Schrödinger, do gato de Schrödinger, desculpem a pronúncia, porque eu não sei falar alemão, mas no sentido que ele dava para experimento, não? Experimento, como se fosse um experimento científico, mas ela é um experimento mental. Eu acho que essa conversa ela é um experimento mental, né? E um dos ganchos que o Gustavo deixou, ele falou, o partido capturou aquilo no nome do realismo, né? Tudo que é uma ideia de vanguarda, tudo que é uma outra coisa, vamos dizer, se homogeneiza numa captura em nome do partido. E isso fala muito sobre o que vem a ser o realismo no campo da política, né? Que aparece muito vinculado, quer dizer, aparece vinculado sempre com essa ideia de Estado, assim, isso vem muito da herança do Maquiavel com o Príncipe, do Hobbes com o Leviatã, e também já nos coloca uma questão entre isso que a gente chama entre o real e a ficção, porque isso que chamou de realismo vem de uma das grandes ficções enfim, uma das grandes ficções modernas, que é o Estado moderno, vamos dizer assim. Então, a gente já recoloca aqui essa questão entre ficção e real. Por outro lado, retomando também isso que o Gustavo falou, tem um texto do Pierre Classes que chama Do Etnocídio, que ele vai se colocar sobre o problema do etnocídio e da colonização, pensando como que essa palavra etnocídio apareceu, porque ela é uma resposta à palavra genocídio, que vem do Tribunal de Nuremberg, a respeito do julgamento dos crimes do nazismo, e por que essa palavra etnocídio que era nova então tinha aparecido, e daí ela vai entendendo que essa construção dessa palavra ela vem da colonização, e principalmente se referindo a uma literatura que falava da colonização aqui da América, dos ameríndios, e que isso referia a um certo processo que não agia sobre o massacre do corpo direto, mas agia sobre aquilo que chamava de cultura, ou sobre alma, ou sobre espírito, né? E daí ele vai se perguntar se foi possível se é possível que exista o etnocídio nesse campo da colonização, se isso existe externo com um povo outro, se um povo agiu sobre outro povo executando essa ação de etnocídio, se isso não acontece porque não existe um mecanismo interno que possibilite que isso seja externo. E daí ele vai chegar à conclusão como se o Estado fosse o fundamento do etnocídio ou da colonização. Por que isso? O exemplo que ele vai dar vai ser da Revolução Francesa, do processo da centralização jacobina, ou seja, também aquilo que a gente entende na nossa mitologia da construção do Estado moderno, também retomando toda essa questão do realismo. Você teve que centralizar as províncias francesas, então você teve que ter processo de unificação de dialetos, homogeneização cultural,
centralização em torno do Estado. Isso é um certo tipo de processo, etnocídio de culturas camponesas locais no interior da própria França. Então, a partir disso, ele vai falar, bom, é possível que se tenha um etnocídio externo, porque você tem um etnocídio interno. Todo Estado é etnocida, não existe Estado não etnocida. Em um certo sentido, não existe Estado anticolonial. E daí ele se pergunta por que surgiu essa máquina de destruição tão grande, então, se todo Estado é etnocida, o Estado não é exclusivamente moderno. E daí ele vai falar que você tem uma junção entre o Estado etnocida por natureza com algo que não tem limite, que recua o limite o tempo todo, que é o capital. Então, você tem uma junção entre Estado e capital que produziu a maior máquina de destruição já vista até então em termos planetários. Por que eu estou retomando isso? Por que eu estou pensando isso? Porque, a partir da explicação do Classes, a gente pode pegar uma outra ideia do Deleuze e do Guattari no Antiédipo e pensar também que o Estado dessa ação de etnocídio é também um certo tipo de figura do tempo. Porque essa ação, quando homogeneiza dialeto, vai buscando a cultura, é também uma ação sobre o passado, vamos dizer assim, né? De alguma forma o Estado sempre esteve lá, de alguma forma o Estado tenta se prolongar no passado e também agir sobre o passado dos outros povos, vamos dizer assim, né? Ao mesmo tempo que o capital é um certo tipo de sequestro infinito do futuro. Então, nesse campo dessa imaginação que se retrai, vamos dizer assim, uma imaginação que se retrai de passado, uma imaginação que se retrai ao mesmo tempo de futuro. Porque é isso, o capital ele é um sequestro infinito do futuro, porque ele não tem um limite, né? Ele sempre tenta capturar uma outra coisa, ele precisa expandir, né? E ao mesmo tempo que o Estado vai recortando isso para dar uma forma, o Estado é aquilo que vai dando forma para esse recuo do limite infinito que o capital se propõe. E por Estado aqui não se entenda somente a instituição Estado, mas tudo aquilo que vai mais reconfigurando como aquilo que o Classes chama de o Você vai criando um certo tipo de Estado dentro do Estado, vai criando um certo tipo de variedade de ações também, como tipo assistência social, às vezes a ação de saúde mental pode recair nesse lugar, enfim, uma série de outras ações que também são certos tipos de estados dentro do Estado, que também é uma expressão que o Michel Foucault usou, inclusive, na sociedade punitiva, estados dentro do Estado, para se referir à assistência social, na fundação da assistência social enquanto tal. Então você vai ter esse campo que, ao mesmo tempo, uma captura do passado é uma captura do futuro. E daí, quando a gente pensa nessa questão da imaginação e do fim do capitalismo, me parece que essa frase ela é verdadeira, assim, não me parece que ela não é um equívoco, mas ao mesmo tempo ela coloca um problema que muitas vezes quando você usa ela, você está meio pensando numa ideia de projeto, como se o que faltasse fosse um projeto imaginativo de futuro. E quando você foca nessa ideia de projeto imaginativo de futuro, nesse sentido de que estão sequestrando esse projeto do futuro, você deixa passar, e daí por isso também é interessante resgatar a Ursula, nessa ideia, por exemplo, da percepção, da imaginação como percepção, porque tipo, não é que é fácil, não é fácil, mas você deixa escapar uma série de experiências que são experiências imaginativas em ato, vamos dizer assim, do fim do capitalismo. Veja, da maior propulsor de imaginação revolucionária foi uma experiência que foi a Comuna de Paris, por exemplo. Isso está num texto do Kropotkin sobre a Comuna de Paris, falando como a experiência da Comuna de Paris secretou uma imaginação dessa ideia de comuna e secretou um imaginário revolucionário para todas as revoluções que vieram depois. Essa é uma experiência imaginativa em ato. Você configurou uma experiência de um novo jeito de viver, de uma vida outra, ali na produção da Comuna de Paris. Você vai ter também tipo, o zapatismo, você vai ter Rojava, você vai ter, por exemplo, que foram os grandes atos antirracistas dos Estados Unidos, ocupação de bairro, tentativa de produzir uma sociedade sem polícia numa ocupação de bairro, que foi criação de zonas autônomas ali dentro de ocupação de bairro e que a polícia não podia entrar, e como é que isso se operaria. Você tem a questão da derrubada dos monumentos racistas, de como é que isso vai tentando redesenhar um mapa da cidade, então como é que você vai produzindo um novo território. Você tem isso tudo é uma operação imaginativa em ato. E daí, como eu falei do punk rock em algum momento no começo, uma certo tipo de importância também do no future do punk rock, que não é um no future exatamente do tipo Apocalipse chegou, né?
mas também retoma, por exemplo, a própria ideia do do it yourself, que também tá vinculado com esse no future, né? E quando você pensa só nesse sentido de projeto, é um pouco disso que escapa. Nesse sentido, você tem um livro do Crime Fink chamado Democracia e Liberdade. Você vai ter uma menina comentando sobre a ocupação da Praça Sintagma na Grécia e como que você teve a ocupação, uma série de assembleias, experiências de democracia direta, a Grécia pegando fogo, uma série de vivências sendo produzidas ali, ou seja, também um pouco disso que eu estou chamando aqui de imaginação em ato, né? Disso tudo sendo redesenhado ali no fogo dos acontecimentos, e como em algum momento isso se interrompe porque ela chama Em Nome do Realismo. E daí ela fala, foi ali que eu descobri que o realismo é um dos nomes dos nossos inimigos, porque as pessoas abandonam as assembleias e começam a sair das ruas, e sair dessa experiência, dessa vida outra, na medida em que elas vão tentar defender o Syriza e achar que a eleição do Syriza como um partido de esquerda era o melhor caminho. Então elas fazem isso em nome do realismo. Eu preciso de agora a gente precisa ser realista e ocupar o Estado. E nesse sentido, esse realismo de ocupação do Estado que cessa isso que eu estou chamando aqui dessa imaginação que é produzida no ato, que é do tipo uma imaginação de percepção, uma imaginação de meio, não é uma imaginação de fim, vamos dizer assim, né? Mas ao mesmo tempo que ela está produzindo o meio, ela está produzindo o fim. O meio e o fim coincidindo, mais ou menos, na medida do possível ali. Produção de meio e produção de fim em simultâneo, na relação possível dessa simultaneidade. Enfim, eu acho, eu entendo a frase, eu entendo o enunciado, e eu entendo que ele não é equivocado, mas eu entendo que quando a gente fala que é mais fácil imaginar o fim do mundo que o fim do capitalismo, normalmente quem está usando essa frase está pensando num projeto imaginativo e não pensa numa série de coisas que ocorrem ou ocorreram, né? Assim, e que ocorrem cotidianamente, na verdade, assim, sabe? E não tô falando, e daí nesse sentido mais fácil pensar o fim do mundo, fim do capitalismo é mesmo, inclusive, porque daí entra toda a questão da, enfim, emergência climática, toda a questão do fim do mundo, enfim, uma série de outras coisas, né? Inclusive, tipo, retomando a própria Úrsula, ela mesmo quando ela vai falar da questão da bolsa e do herói, ela vai falar, bom, vamos dizer que é muito difícil escrever um livro como Bolsa e tirar a figura do herói. Ela vai falar, bom, eu nunca disse que era fácil escrever um livro. Eu acho que isso também já serve para a gente pensar tudo isso que a gente vai chamar, sei lá, de campo social, se você quiser, né? Mais difícil mas assim, não é fácil imaginar outro mundo. E fazer essa imaginação em atos é uma questão de um certo tipo de prática de liberdade, né? Nesse sentido, eu não sei se a palavra consciência é a melhor palavra, na real, porque assim, não é só eu penso que não é só uma questão da consciência, por mais que ela esteja envolvida, assim, né? Mas é uma questão também dessa relação que é uma relação de percepção, né? Pensando em como é que a Úrsula tira a ideia da imaginação de intelecto e traz a imaginação como uma espécie de produção perceptiva. Porque é preciso, para retomar uma discussão bem clássica do anarquismo, assim, que é a relação entre meios e fins, é preciso que se produza algo do mundo de amanhã no mundo de hoje, na real. Porque assim, o amanhã não vai chegar do nada. Então é preciso que se invente outro mundo. Por isso que eu estava tentando chamar a atenção para essa série de imaginações em atos, seja dos atos antirracistas, seja dos experiências apatistas, da experiência de Rojava, toda uma série de pessoas que estão propondo a abolição da polícia no dia de hoje. Tem, enfim, uma série de associações de gente que está fazendo coisa de outros jeitos, e veja, isso não é fetiche pelo meio, isso é entender que o meio produz, e produz o quê? Produz tanto esse campo que secreta uma imaginação, quanto o campo que está produzindo algo no real, entendeu? É isso a produção de outro tipo de realidade. Eu acho que é um pouco disso que eu estava tentando falar, assim. O Gustavo quer complementar alguma coisa? Sim, sim, eu queria dizer que, além de tudo, né, essas imaginações em ato, elas consistem também na própria experiência estética, né? Na promoção de experiências estéticas, assim. Então, eu acho que com essa ideia de imaginação, né,
mesmo se a gente vem já de uma forma como eu faço, né, mais de olhar para trás, essas teorias e tal da imaginação, é muito interessante a gente ver que a partir do momento que um sujeito começa a falar disso no final do século XVIII, começo do século XIX, ele já está falando disso porque ele está vendo que isso está começando a minguar. Porque no fim é isso. Até o texto que a gente publicou, né, no blog da Sob Influência, que está sendo publicado essas últimas semanas do Chinua Achebe, que é sobre a arte da ficção, é um pouco o que ele fala, né? Ele fala, cara, a gente não pode considerar também efeitos maléficos que a imaginação pode ter. Quer dizer, que ela pode agir também para efeitos nocivos. Mas em nenhum momento se a gente olhar para trás, a gente vai ver, vai conseguir enxergar algum momento em que a gente não imaginou, né? E que a gente não criou narrativa, né? Que a gente não criou ficções. É claro, ele está falando isso especificamente da narratividade, né? Da literatura, do contar histórias. Mas é um pouco, talvez essa seja um pouco a primeira forma em que essas imaginações começam a se dar como ato, né? Então, acho que a própria experiência estética aponta para essa direção, né? A própria, e aí já puxando um pouco para o meu lado mais, né, frankfurtiano, o Horkheimer fala algo muito similar, curiosamente, eu descobri essa semana, inclusive, ao Classes, inclusive, de chamar o Estado e essa tendência ao Estado como o um, né? Como essa pulsão unificadora que vai criando divisões que são centralizadoras, unificadoras, que tendem para essa unicidade, né? E a unicidade que, por ser única, é unidimensional também, ela tem apenas uma direção, ela é reificadora, etc, etc. Então, eu acho que para reforçar um pouco, né, o fato de que talvez eu concordo, né, a consciência não é exatamente a melhor palavra, a experiência estética está aí também para mostrar essa imaginação em ato como percepção, né, como experiência perceptível, como experiência do corpo, como experiência do mundo que se encarna, né, pela percepção. A Sob Influência é uma editora construída por 4 pessoas que se ocupam e se envolvem em todo o processo de trabalho, do pensar conceitual e estético dos projetos gráficos, passando pela manutenção da comunicação nas redes sociais, curadoria, preparo, revisão e muitas vezes tradução dos textos publicados pela editora, além de tantas questões burocráticas e jurídicas, como correr atrás dos direitos autorais, contratos com terceiros e distribuidoras, registro das obras, realização do fluxo de caixa, até o embrulhar do pacote, que é despachado por nossas mãos até você. Além de todo o nosso catálogo, que você pode acessar em nossa loja virtual, entrando em sobinfluencia.com e clicando no item Loja, você também pode nos ajudar colaborando com o nosso trabalho, por meio de qualquer doação para o nosso Pix. Nossa chave é sobinfluenciaedições@gmail.com. A imaginação de direita, ela é ipsis literis o que o Achebe fala sobre a imaginação maléfica, né? Quer dizer, porque ela é extremamente imaginativa. Eu acho que é uma imaginação de outra ordem, é uma imaginação extremamente empobrecida, no sentido de que ela é uma imaginação reativa e reacionária, porque ela se dá exatamente sob a pecha do realismo, da realidade, né? Ela não consegue criar nada daquilo, ela só tem em vista, quer dizer, ela cria muito, né? Ela faz bastante coisa com aquilo que ela tem, mas ela é sempre no sentido de retornar a esse um, né?
ela é sempre uma imaginação restitutiva. Ela é a imaginação do termidor, meio, sabe? Ela é a imaginação do terror, porque ela tem sempre em vista restituir isso que se chama de realidade, como se a realidade fosse irreal, né? E o que eu acho que falta um pouco para responder a isso é o uso ou o resgate da imaginação como a realidade expandida, né? Como essa imaginação que ela se exerce, ela muda, ela não é fixa, ela não tem um preceito, ela não tem um princípio fixo ao qual ela deve responder, né? Ela é essa imaginação que é capaz de, em ato, promover uma expansão da realidade em que a gente vive, né? Eu tô meio que falando de bate-pronto, assim, mas eu acho que essa é um pouco a diferença, sabe? Uma imaginação completamente reativa e reacionária, que está presa por uma ideia de realismo e realidade que é transhistórica. A realidade é aquilo, ela é mitológica, né? No sentido ocidental do mitológico, mas ela é naturalizada, né? Ela se torna algo natural, é uma realidade que é natural, que sempre existiu, que sempre esteve aí. Portanto, ela é como uma força da natureza, você não combate, sabe? Você não tem como mudar. Ela é aquilo que ela é, né? E ela vai sempre ganhar, então você tem que prezar por aquela ordem. Toda imaginação que é possível ter, imaginação que está sempre girando em torno dos mesmos símbolos, né? Enquanto que a imaginação que seria benéfica, né, nos termos do Achebe, é essa imaginação que é capaz de criar, de criar e possibilitar a expansão da realidade, né? Uma percepção outra da realidade, é uma percepção que ela é progressiva, ela produz novas coisas, né? Ela produz coisas que vão contra essa ordem de naturalização. Estava pensando muito sobre 2013, assim. E como, por exemplo, em 2018, quando teve a eleição em que o Bolsonaro ganha como ocupante de Estado da vez, o enunciado, por exemplo, de crítica ao sistema eleitoral, mesmo que venha por um jeito, vamos dizer assim, torto, que é a crítica da urna eletrônica, vinha sendo enunciado por essa direita, vamos dizer assim. A única crítica ao sistema eleitoral que tinha é enunciado por essa direita. Enquanto vamos dizer assim que crítica ao sistema eleitoral seja no Estado democrático de direito, como Estado burguês, e a eleição como uma eleição burguesa, vindo do marxismo clássico, ou quanto não vale a pena gastar energias no voto, do não vote, que foi uma expressão clássica do anarquismo, sempre teve presente nisso que, a grosso modo, se junta como esquerda, né? E o quanto que, pensando em 2013, e pensando no que eu estava falando, por exemplo, da imaginação enquanto ato, e retomar os atos na medida do que estava acontecendo, o quanto que o Estado também é essa figura do tempo do passado. Porque quando a gente vai articular a narrativa de 2013 com a narrativa do partido de esquerda, por exemplo, no caso que é o PT, a gente vai ter, por exemplo, o começo do golpe como 2013, né? O que essa narrativa apaga, o que ela vai homogeneizando nesse sentido, o que ela vai produzindo nesse né? Vai produzindo primeiro um território imaginário do passado, que é um território unificado, um território muito belo de Estado que sempre teve ali, o grande armamentário do Estado. Ele vai produzindo, de outro modo, uma série de apagamentos, como um momento em que você tem o questionário do Datena, se você prefere o protesto com Baderna ou não, em que o protesto com Baderna ganha. Você vai apagando uma série de desdobramentos que vão ocorrendo depois, que tem reflexo de 2013, como a greve dos garis, como a aliança na greve dos professores do Rio de Janeiro entre Black Bloc e professores, como as greves vão passando a ser mais horizontais, menos pelo mecanismo vertical dos sindicatos que a gente tem hoje, né? Assim, entendendo o sindicalismo brasileiro, dos aparatos que a gente tem hoje. Isso não é a crítica geral ao aparelho sindical, né? Enfim, o sindicalismo tem a sua história particular. Ou seja, você vai apagando o acontecimento e nivelando ele, né, nesse né?
nessa coisa que vai todo figurando em volta do partido e toda figurando em volta do Estado, enquanto aconteceu muita coisa. E dessa muita coisa aconteceu também vamos dizer, o destravamento dessa direita ali no meio, mas uma experiência que não se resume àquilo, né? O Estado, no final das contas, ele vai resumir a experiência em torno dele mesmo. E daí, nesse sentido, você vai ter um certo tipo de, vamos dizer assim, corte imaginativo, não importa muito, no sentido do corte imaginativo, não importa muito por que lado seja, mas no sentido da capacidade descritiva, daí talvez seja onde pega a diferença. Mas eu só queria aproveitar esse exemplo para poder pensar as próprias coisas que a gente estava falando aqui, né? Da imaginação em ato, do Estado, do Estado como figura que captura o passado, à medida que o capital sequestra o futuro. Mas pensando nos ameríndios, também isso é uma outra coisa, por exemplo, quando a gente fala que é mais fácil imaginar o fim do mundo do que o fim do capitalismo, e as pessoas usam isso muitas vezes para pensar nessa ideia de projeto, é porque toda uma série de outros povos que não viveram sob a égide do capitalismo estão aí espalhados pelo planeta Terra, são normalmente meio desconsiderados nesse jargão, né? Então, daí também, às vezes, velam tudo baseado nessa ideia de anticapitalismo ocidental, né? É legal pensar nos ameríndios, assim, eu gosto muito da antropologia do Eduardo Viveiros de Castro, e ele trabalha com os ameríndios num seguinte sentido, pensando um conceito que é perspectivismo ameríndio, né? Ou multilateralismo, se vocês quiserem. Você tem uma série de narrativas aqui, principalmente da América do Sul e principalmente os amazônicos, que vão colocar, pensando não o fim do mundo, vão pensar o começo do mundo, como que o mundo começa. E no lugar de pensar que você tem uma série de animais que viram gente, que é mais ou menos a nossa narrativa de começo do mundo, né? Assim, os animais eles vão se especiando, as espécies vão se diferenciando e chegamos no humano, né? E o humano é a gente por excelência. Você vai ter uma série de narrativas que vão dizer que, na verdade, o humano estava no começo de tudo e o humano vai se diferenciando pelas narrativas míticas, vão acontecendo uma série de acasos, normalmente são acasos mesmo, caiu no rio e virou uma outra espécie, virou um outro animal. Então, os humanos vão se diferenciando e vão virando outros animais, né? E uma série de histórias mais ou menos comuns também, de que esses outros animais, quando você não está vendo, na verdade eles são humanos também, mas esse humano também não é no sentido de uma humanidade, é no sentido do próprio povo que anuncia aquilo, né? Eles fazem como nós, assim, eles veem uma igualdade quando eles não estão vendo, mas a diferença não é de cultura, a diferença é de corpo. O que mudou dos homens para os animais não foi a cultura, foi o corpo. Então, eles têm uma cultura parecida, vamos dizer assim, quando eles não conseguem se ver, porque o corpo é diferente, então eles não conseguem ver a cultura um do outro, mas que eles saibam que a cultura seja parecida, mas os corpos mudam. E o que isso quer dizer, assim, que é muito interessante, e recupera parte do porque que também eu acho que essa questão da percepção é interessante. Porque, nos coloca primeiro que o ponto de vista está no corpo. 2, nos coloca para pensar sobre outras possibilidades de realidade. O Viveiros de Castro usa muito uma expressão que é anarquismo ontológico, que ele pegou do Hakim Bey, que, enfim, é um anarquista, e que é também um certo tipo de método de pesquisa, mas também um certo tipo de jeito de perceber as coisas, né? Porque você teve uma diferença, daí principalmente na antropologia, que foi de antes você pensava que muita gente pensa assim até hoje, você tem, vamos dizer assim, uma natureza universal, ou seja, você tem uma universalidade dos corpos, e você tem uma diferenciação das culturas, né? Se você pensa assim, você quer dizer que, na verdade, o que muda nas culturas é uma mudança de ponto de vista no sentido de intelecção, né? Ou seja, todo mundo tem a mesma natureza, mas todo mundo lê essa interpretação da natureza de modo diferente. Quando você vai pensando assim sobre vários outros povos, você pensa que, na real, esses povos interpretam a natureza de um jeito diferente de você,
mas o único povo que é capaz de acessar verdadeiramente a natureza, e daí você vai ter um certo tipo, e veja, é um certo tipo de crítica à organização científica, né? Mas não uma crítica à ciência em si, né? É sempre meio complicado fazer crítica à ciência no tempo de hoje, mas é bom enfatizar, isso não é ser anticientífico, você pensar num certo tipo de organização estrutural da ciência, moderna, tal como a gente entende, não no rigor de pesquisa de estudo. Você vai ter, então, que só você tem acesso à verdadeira natureza, e todos os outros povos têm algo que a gente chama de interpretação. Então, basicamente, é um jogo de 2 contra 1. Todos os povos têm cultura, a gente tem natureza e tem cultura. Então, a gente está sempre saindo ganhando nesse jogo, certo? Então, você vai ter aí um certo tipo de ferramenta que é uma ferramenta de colonização, né? Daí que vai sair toda a ideia de epistemicídio de outros povos, enfim. Inclusive, uma expressão que o Verde Castro usa e que é bem interessante para a gente pensar aqui, e assim, a gente está pensando nisso, então, nesse conceito de realidade, pensando o quanto que a vida dos outros povos também é uma produção de uma outra realidade, né? Tipo assim, e o que esses outros povos produzem enquanto realidade é toda uma outra coisa. Quando a gente olha para esses outros povos, e que isso para tentar aprender alguma coisa, é pensar o que os conceitos desses povos falam para a gente, no final das contas, né? O que isso torce nos nossos conceitos. Porque é um pouco disso que interessa, né? E, na verdade, torce até um pouco essa ideia dessa realidade universal, vamos dizer assim, né? E uma expressão que o Vieira de Castro usa, eu acho que daí eu concluo mais ou menos um pouco, enfim, você tem muita coisa para falar disso, na verdade, isso daí abre um leque sem fim. Mas uma coisa que ele usa que é bem interessante que retoma um certo tipo que é uma expressão clássica disso que a gente chama de esquerda, né, do anticapitalismo ocidental, que é a autodeterminação dos povos, para pensar também um certo tipo de autodeterminação ontológica dos povos, vamos dizer assim, assumindo a expressão ontológica como sinônimo de realidade, vamos dizer assim. Existe uma autodeterminação do real dos povos também. Isso é um ponto. O outro ponto eu poderia resumir tudo isso que eu falei aqui, juntando um monte de coisa de antropólogo, de um jeito bem mais interessante, em uma frase só, que para mim é o enunciado político mais importante desde quando ele foi enunciado, que é o enunciado político fundante ali do zapatismo, que no final das contas é por um mundo onde caibam vários mundos.